Obrigado, Renato, pela oportunidade. Leomar, também parabéns pela palestra aqui que você ministrou. Acompanhei da metade para o final. Então, tem muita coisa interessante que vocês estão propondo aqui em Cachoeiro também. E eu vi que vocês estão bem atrasados em relação à Vitória, né? Então, a Vitória realmente pode servir de espelho, de referência para algumas coisas que podem ser alteradas. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a Comissão Especial de Desburocratização e Empreendedorismo, que nós criamos lá na Câmara, logo quando a gente assumiu o mandato de vereador, estou no primeiro mandato, sou vereador do primeiro mandato. Então, eu quero parabenizar tanto a FINDES como a vereadora Renata por estarem debatendo o tema simplificação. A gente entende que a simplificação administrativa ela tem que ser uma temática de Estado, Leomar. Ela tem que estar sempre no debate de prefeituras, de governos do Estado e de governos federais, de governo federal. Não pode abandonar o tema de simplificação administrativa. Hoje, o tempo do cidadão, o tempo do empreendedor é o maior insumo que cada um de nós tem. Então a gente não pode ficar perdendo tempo com a burocracia do dia a dia, de ter que ir numa repartição pública, por exemplo, fazer um recurso de multa lá no guichê, enfrentar uma fila enorme, depois ter que voltar outro dia, ficar 2, 3, 4 dias para apresentar um simples recurso de multa numa repartição pública. Então isso é inadmissível. Então esse tipo de coisa que a gente vem discutindo na Comissão de Vitória, vou passar por favor. Então eu sou o Mazinho, vereador do primeiro mandato, sou bacharel em Direito, advogado há 13 anos, minha especialidade em Direito Administrativo e Financeiro, fiz um MBA em Gestão de Negócios e pós-graduação em Processo Civil. Vou passar por favor. Então, uma Vitória mais moderna, esse é o objetivo dessa comissão. Essa comissão surgiu por quê? Se o cidadão, se o empreendedor, se o vereador que está aí para representar o cidadão e para fiscalizar a prefeitura, não impulsionar a simplificação administrativa, não impulsionar a desburocratização, e não impulsionar o executivo para que ele se mova e mude, nada vai ser mudado. O Cláudio falou muito bem aqui, o Leomar é servidor, sabe como funciona dentro da prefeitura. Eu tive a oportunidade de trabalhar no governo do Estado durante 5 anos, de 2009 a 2014. Fui subsecretário de saúde estadual, fui diretor administrativo lá com o Cláudio. E o servidor, muitas vezes, ele está ali no quadrado dele, o que ele já aprendeu, e para ele sair e mudar é muito difícil. É muito difícil. Então, se tiver uma pressão externa para que a gestão do Poder Executivo se movimente e mude, nada acontece. Dificilmente acontece. Então é importante que vocês percam um pouco do tempo de vocês para estar fazendo esse debate, para que vocês vão lá na prefeitura e impulsionem o prefeito a mudar a legislação principalmente, que é o que mais emperra o dia a dia do cidadão. Eu sou filho de servidor público. Minha mãe, por exemplo, é escrivã aposentada. Eu lembro na época, alguns anos atrás, quando o Tribunal de Justiça estava lotado no juizado especial, o Tribunal de Justiça colocou um juizado especial totalmente eletrônico, PGE. Ela entrou em desespero, tinha 35 anos de judiciário trabalhando no cartório com papel. Você imagina, de um dia para a noite, entra um sistema totalmente eletrônico, onde o servidor que está ali 35 anos trabalhando com aquilo tem que mudar tudo e aprender a fazer tudo no computador. Então, assim, também a gente tem que ver um pouco o lado do servidor, que não é fácil essa mudança. Mas se não tiver uma pressão para que aconteça, na época também os advogados reclamaram. Muitos advogados reclamaram da implantação do sistema eletrônico. E hoje todo mundo agradece da facilidade de você não ter que pegar o seu carro, ficar 3 horas no trânsito para ir lá no fórum do centro da cidade para protocolar uma simples petição que você faz do seu escritório. Então esse tipo de mudança tem que ter a pressão da sociedade organizada, e a Câmara de Vitória criou essa comissão para isso, para fazer as proposições necessárias para que a prefeitura se movimente, que se aplique, que se mude. Então são compostos aí por 5 vereadores, eu, mais o vereador Sandro, o vereador Dalto, o vereador Davi, o vereador municipal e 2 vereadores suplentes, o Kleber e o Natan. Pode passar. Então, a comissão tem 1 ano e 4 meses, né? A gente instituiu logo no início do mandato, fevereiro do ano passado, já fizemos aí 18 reuniões ordinárias. Essas reuniões ordinárias são na Câmara de Vitória. Nós temos 26 entidades da sociedade civil que fazem parte, FINDES, CDL, OAB, Ministério Público, secretarias da Prefeitura que diz respeito à temática, Secretaria de Desenvolvimento, de Meio Ambiente, Secretaria de Saúde com Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiro faz parte da comissão. Então são várias entidades que trazem as experiências positivas e estão ali para debater as melhorias. Então cada reunião dessa a gente faz tanto as deliberações da comissão, como a gente convida alguém,
Por exemplo, a última nós tivemos a Secretaria de Desenvolvimento falando sobre a implantação do telhado de jardim no PDU da cidade, explicando como isso pode ser feito, como o cidadão agora pode construir um terraço de jardim a partir do novo PDU. Então vocês podem dizer melhor o que está acontecendo e o que pode ser melhorado. Então dessas reuniões que surge a maioria dos projetos de lei da comissão, a maioria das indicações ao Executivo para a alteração de legislação. Então nós fizemos essas 9 reuniões externas e agora vamos iniciar novamente, nesse ano, mais reuniões externas. 5 audiências públicas. Essas audiências públicas estão trazendo pessoas de fora para discutir temáticas importantes do empreendedor. Eu vou dar um exemplo simples que foi falado aqui de processo eletrônico. Nós trouxemos o secretário de Gestão de Santos. Ele implantou o processo eletrônico lá em Santos. Mas o processo eletrônico não é você pegar um papel e escanear o papel. Isso não adianta nada. Você vai apenas tirar dali e botar no computador, mas o processo vai continuar rodando no papel e não vai resolver nada. O processo eletrônico é um processo de tramitar todo no computador e ter cada processo um mapeamento. Cada processo tem que ser feito um mapeamento. Processo simples, de admissão de servidor. Esse processo começa aonde, ele vai aonde e ele termina aonde. Com isso, no sistema, o que se evitou? Aquele despacho bicão. Eu sou um servidor, não sei para que eu mando aquele processo. Aí eu encaminho para a Renata para a providência. A Renata ficou com aquele processo um mês, porque ela tem uma pilha de processo lá, ela não tem prioridade, o sistema não alerta ela com prazo, com o dia que ela tem que dar um despacho. O gestor não sabe quantos processos estão com ela e quais os prazos daqueles processos para poder cobrar ela. Então, no sistema é diferente, o processo está ali, Renata despachou, o servidor que está no sistema, ele vai abrir o sistema dele, vai dar um alerta que ele tem que despachar aquele processo que já está no prazo vencido. Então o gestor já sabe que aquele servidor está com 50% de atraso nos processos dele, vai lá perguntar o que está acontecendo. Então é isso que é gestão, isso que é a importância do processo eletrônico, e Santos implantou isso muito bem. E como que Santos fez para dar certo? Para tirar a resistência do servidor público, de não querer fazer as mudanças. Ele fez o quê? Ele começou nos processos que beneficiam o próprio servidor. Então ele começou no processo, por exemplo, que dá 5% de gratuidade ao servidor que tem assiduidade. Dá 5% a mais no salário dele, quando ele tem 5 anos de assiduidade. Ótima estratégia. Então o servidor começou a ver que o processo dele, do benefício dele, que demorava 6 meses, passou a demorar 1 mês. Ele falou, isso aqui realmente funciona, e ele começou a se adaptar ao processo eletrônico. Então eles começaram aí com 50 processos eletrônicos, porque cada processo tem um trâmite, então cada trâmite tem que ser mapeado, tem que ser colocado no sistema, e hoje eles estão com mais de 200 processos eletrônicos tramitando tanto na Secretaria de Administração, e agora ele é secretário de Saúde e está implantando na Secretaria de Saúde. Então assim, tem como fazer e tem modos de fazer. Implantaram também em Santos a questão da produtividade por resultado. Então o servidor, ele não senta na cadeira dele, no final do mês ele vai ganhar o mesmo salário do cara que está do lado dele, fazendo o dobro de serviço que ele. Porque hoje no serviço público é assim, eu sento, eu tenho meu salário lá por mês, se eu não fizer nada, ficar o dia inteiro no computador, eu vou ganhar a mesma coisa no final do mês do que o cara que está ali se matando para prestar um bom serviço para o cidadão. Então eles estipularam a questão de produtividade por metas, cada secretaria, cada área tem uma meta específica. Aí ele deu um exemplo muito legal. A Secretaria de Educação, por exemplo, bateu a meta e os servidores receberam a produtividade. O motorista que está lotado, que tem um cargo de motorista lotado na Secretaria de Educação, recebeu produtividade. E o motorista que está lotado na Secretaria de Saúde, por não ter batido a meta, ele não recebeu. Então começa uma competição interna dentro da administração para se conseguir chegar à meta. Porque o servidor falou, eu sou motorista igual o cara, eu não estou recebendo a produtividade. Então ele começa a querer cobrar de quem vai ter que gerar produtividade para que ele tenha também. Então, pode passar, por favor. Desse 1 ano e 4 meses, foram 18 projetos de leis propostos pela comissão, alguns aprovados e outros em tramitação. Pode passar. Entre eles, nós instituímos lá um programa de revogação de leis, para simplificar a legislação municipal. Vitória tem mais de 9 mil leis hoje, mais de 9 mil leis. O cidadão que quer acessar uma lei municipal tem muita dificuldade, então nós estamos fazendo um projeto de quê? De reduzir, enxugar, revogando leis que são inúteis, que são repetidas, que não são utilizadas, e também
fazer uma diferenciação no Estado da Prefeitura das leis importantes do cidadão. Nós temos o Código de Postura, que é uma lei importantíssima do cidadão, o Código de Meio Ambiente, o Código de Vigilância Sanitária, o próprio PDU, a Lei Orgânica do Município. Então isso tem que estar em mais destaque para o cidadão poder ter acesso e também fazer um trabalho de junção de leis. Leis que dizem respeito ao direito do consumidor. Vamos juntar aquelas leis ali para o cidadão ter mais facilidade de acesso. Estamos fazendo um trabalho muito forte na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Hoje, dos 5 membros, 3 são advogados. 70% dos projetos de leis em Vitória são dados pela inconstitucionalidade e legalidade na CCJ. Nem vão para o plenário para votar, não são objeto de ação direta de constitucionalidade depois do Tribunal de Justiça, reduzindo aí o encargo do cidadão de processos e mais processos no Tribunal de Justiça para revogar leis inconstitucionais. Então, 70% das leis já morrem no nascedouro. Nós estamos fazendo um trabalho com os vereadores, e que é mais importante você debater um tema do que você apresentar por apresentar o projeto de lei. O vereador queria apresentar um projeto constitucional, pedir urgência dele para votar rapidamente, fazer um post para dizer que ele aprovou um projeto. Não tem validade nenhuma, porque ele é totalmente constitucional, vai entrar naquelas 9.000 leis ali, não vai servir mais para nada. Então estamos fazendo um convencimento. Faça uma audiência pública sobre o tema, debata com a sociedade. Um exemplo claro, essa semana o vereador protocolou, um colega vereador, uma lei proibindo canudo de plástico na cidade de Vitória. Para não gerar lixo. Aí nós, para não gerar lixo, é um tema importante, questão do meio ambiente, mas é inconstitucional. Aí o que nós propomos? Faz um debate, chama o Sindibares, que é quem utiliza mais isso, chama o pessoal do meio ambiente, faz uma audiência pública, debate o tema, vê a importância do tema, para depois você identificar se você apresenta um projeto, se não, se você faz uma indicação para o executivo para que se faça uma campanha de educação para não se jogar canudo de plástico no mar, não jogar no chão. Então, assim, o debate às vezes é mais importante que você propor uma lei que não vai servir de nada, vai ser inútil. Então, nós começamos aí com o revogaço. Esse primeiro foi revogando 10 leis. Pegamos 10 leis aleatórias, a lei, por exemplo, do dia do vizinho, a lei, por exemplo, que dizia que a prefeitura tinha que ter um segurança para velório noturno do cemitério da prefeitura. Então, morreu alguém, então velório à noite, a prefeitura tem que contratar um segurança e botar lá para vigiar aquele velório. Então, esse tipo de lei, a gente fez esse primeiro revogaço de 10 para votação. Aprovamos a lei da simplificação administrativa, é uma lei principiológica, como essa que a FINDES está fazendo. Ali são 10 medidas, são mais principiológicas, porque, na verdade, na ponta requer investimento, requer treinamento, requer que sejam feitos novos decretos de regulamentação. Então, a lei proposta pela FINDES ali das medidas é mais um guarda-chuva para que você façam várias medidas de simplificação administrativa. Então, aqui a gente fez um projeto de lei com os princípios da simplificação administrativa e da desburocratização. O princípio da boa-fé. Hoje a administração pública trata o empreendedor como se fosse um bandido. Desconfia do empreendedor no primeiro momento. Deveria ser ao contrário, né? Deveria ter a boa-fé e depois ir lá, como o Cláudio falou, a fiscalização para ver se esse cara está mentindo ou não, se esse cara está agindo de má-fé ou não. Então, o princípio tem que ser o da boa-fé. O da veracidade dos fatos, que o empreendedor está falando, que o empreendedor está escrevendo, está documentando, é verdade. É um absurdo, eu dou um exemplo simples. É um absurdo o cidadão, para fazer um requerimento na prefeitura, ter que apresentar conta de luz para comprovar onde ele mora. Eu chego na repartição, sento no banco, falo na frente do servidor público que eu moro com tal endereço, ele não acredita em mim. Ele precisa que eu traga um comprovante de uma concessionária pública, que é a Celsa, que ela presta um serviço público, que qualquer um liga para lá e muda o endereço, muda o nome. Ela confia mais nesse documento do que no cidadão que está falando na frente do servidor público que tem fé pública. Isso é porque se você tiver o cadastro na prefeitura ainda, um imóvel, alguma coisa, ela pode consultar pelo seu CPF, aonde que é o seu IPTU, aonde que é a sua... Ela poderia já também ser certificada. O pior é o Detran não aceitar o próprio documento dele como de residência. Esse é pior. Essa é uma outra situação que a gente colocou nessa lei. Esse é pior. Essa é uma situação que a gente colocou nessa legislação, que o Poder Executivo Municipal não pode cobrar do cidadão um documento que ele mesmo emite. Como é que pode, para eu pedir uma isenção de estacionamento rotativo, eu tenho que juntar a cópia do IPTU? Ué, você emite o IPTU, olha no seu sistema aí, vê que o IPTU é tal, eu tenho que pegar esse documento lá, levar. Então, esse tipo de coisa que a gente está tentando, são detalhes simples, mas que atrapalham a vida do
empreendedor, do cidadão, ele perde tempo. Então essa lei é uma lei principiológica, onde a gente entende que a prefeitura tem que seguir essas diretrizes. Pode passar. Aí nós fizemos, por exemplo, uma revogação maior. Nós revogamos 282 leis do município, que eram aquelas leis dia do advogado, dia do comerciante, dia do gari. Nós juntamos isso tudo num único calendário. Hoje foi aprovado lá o calendário oficial de eventos e das comemorativas da Vitória. É uma lei, um anexo, onde tem lá janeiro, dia tal, dia disso, festa tal. Isso assim, facilita muito o cidadão olhar. As empresas de eventos que querem fazer eventos religiosos, eventos festivos, está lá o calendário disponível numa lei só no site da prefeitura, no site do município. E nós revogamos 282 leis. Então hoje, para se criar uma data dessa, você apenas altera o anexo da lei que existe. Você não precisa ficar criando novas leis. Então isso diminui um pouco, simplifica um pouco a legislação municipal. E agora nós apresentamos essa semana um projeto de lei para revogar 1.180 leis. Que são as leis autorizativas, aquelas leis antigas que diziam: autoriza o prefeito a construir unidade de saúde. Isso já é inconstitucional, a STJ já tem decisão, a STF já tem decisão sobre isso. Então o vereador, a Câmara não pode autorizar o Executivo a fazer alguma coisa. Nós estamos revogando isso também para enxugar a legislação municipal. Pode passar. Então aí, a comissão também vem impulsionando mudanças na administração pública municipal, que esse é o principal viés, o principal objetivo dessa comissão. Então, a partir desse movimento de pressão da Câmara e dessas entidades que fazem parte, essa entidade em prol do empreendedor, que fazem parte da comissão, a administração de Vitória já começou a baixar vários decretos e nós conseguimos aprovar várias leis para melhorar e simplificar a administração municipal. Pode passar? Um exemplo é o decreto 16.472, que criou o SIGA-VIX, que é processo eletrônico. Esse processo está sendo acompanhado de perto pela Rede Sim, que é um fórum de contadores, que é quem mais sofre ali com o dia a dia da burocracia. Não tem jeito, a gente contrata um contador para ir lá na prefeitura ficar o dia inteiro lá tentando regularizar nosso negócio. Então, está em fase de implantação, está em fase de teste, tem muita coisa para se melhorar, mas Vitória já está implantando o sistema. Oi? É o Gustavo Miranda, a Carla, o pessoal lá que está fazendo esse acompanhamento e fazendo os testes. Já no início do ano passado, nós conseguimos, junto à Prefeitura, a publicação dessa Instrução Normativa 02, que dispensou mais de 150 pequenos alvarás para pequenas reformas. Antes de reformar essa sala aqui, trocar o piso, era necessário um alvará específico para trocar esse piso. Então, conseguimos uma lista de 150, mais ou menos, pequenas reformas que foram dispensadas a requerimento de alvará. Então, foi uma conquista aí da comissão. Isso a gente pode passar toda essa legislação, Renato, para vocês darem estudando e da associação comercial também, fins aqui no local. Só solicitar que a gente manda tudo por e-mail. Aprovamos uma lei na Câmara autorizando a instalação de banheiros, vestiários, chuveiros, através de parcerias público-privadas. A concessão, a Prefeitura agora pode fazer parceria público-privada, já fez uma com relógios, aqueles relógios com bota hora, termômetro, tal, notícia da cidade, publicidade. Vitória implantou agora há 2 meses esses relógios por algumas áreas da cidade. Decreto 17.032, esse aqui foi o primeiro avanço em relação ao aumento do prazo das licenças, aqui na licença de alvará de funcionamento e localização, que é da Secretaria de Desenvolvimento. Antes eram 3 anos, passou para 5. Então foi uma alteração no início do ano também, em abril do ano passado, que passou de 3 anos o alvará de funcionamento para 5 anos. Decreto 17.063, a Prefeitura criou um comitê de simplificação da gestão pública, vendo o trabalho da comissão e vendo que era necessário trabalhar esse tema, a Prefeitura foi e criou também um comitê de simplificação. Lei 9.151, a questão da notificação prévia. Nós aprovamos uma alteração no Código Sanitário, onde que, adequando ao Código de Postura, onde a fiscalização da vigilância sanitária ela tem que, antes de multar o cidadão, o empreendedor, notificar no prazo de 30 dias para que façam os ajustes. É claro que isso não tira o poder de polícia da vigilância. Se ela tiver uma denúncia, se tiver chegar no estabelecimento, tiver alguma coisa estragada, que gera risco para a sociedade civil, que gera risco para o cidadão, ela vai poder fazer o auto-infração. Mas no caso, chegou aqui, olhou, aquela tomada não é padrão,
eles já chegavam mudando. Agora você tem que modificar para que aquela tomada seja colocada de acordo com o padrão. Então a gente conseguiu fazer essa alteração também no Código da Vigilância Sanitária. Decreto de 1791. Esse aqui é o principal vitória aí que eu falo da comissão e da prefeitura. Aqui se instituiu a autodeclaração. Né? O cidadão, agora o empreendedor, quando ele vai na prefeitura solicitar um alvará de declaração de funcionamento, ele declara o que ele tem e declara o que ele não tem. E a partir daí o seu alvará é emitido e ele tem prazo para executar o que ele não conseguiu executar imediatamente na apresentação do alvará. Então isso é um avanço assim, extraordinário para o empreendedor. Antes você não tinha uma calçada cidadã, por exemplo, e você precisa abrir o seu negócio, a prefeitura notifica para você fazer a calçada, e ela não te dava o alvará enquanto você não fazia a calçada. Então ali, os principais casos estão nessas condicionantes. Por exemplo, habites, que é um problema sério que o Cachoeiro deve ter também. Vitória é um problema seríssimo de habites. Você não tem o habites do imóvel, mas eu quero começar o empreendimento, você recebe o alvará e ele tem um prazo de 1 ano para você conseguir o habites. Pode ser renovado por mais 1 ano, além do decreto fala todos os prazos. E caso nesse período de renovação você não conseguir, você ainda pode fazer um termo de ajuste de conduta da prefeitura justificado, dizendo por que você não conseguiu. Alvará com o bombeiro, calçada cidadã, banheiro acessível. Então esses maiores empecilhos, hoje no decreto, tem condicionantes para você poder ganhar o tempo e receber o alvará imediatamente e começar o seu negócio. Outra situação importantíssima desse decreto: todos os alvarás do município de Vitória agora passaram para 5 anos. Alvará de vigilância sanitária, que era anual, agora são 5 anos. Alvará do meio ambiente, que eram 4 anos, passou para 5 anos. E alvará de localização e funcionamento, que era 3, foi para 5. No começo do primeiro decreto, manteve 5 agora. Então todos os 3 alvarás da prefeitura de Vitória são de 5 anos. Então você tem aí uma paz na sua cabeça, né, de não ter que todo ano lá na vigilância sanitária pagar, não. Então isso melhora. Se fosse só pagar o boleto e resolver, às vezes estava até o negócio é pagar, esperar a vistoria, para o cara ir lá e te ver, e falar que a lixeira está suja, e sabe? Você fica dependendo da filosofia do sujeito. Então as taxas manteve o mesmo valor, por exemplo, vigilância sanitária que era anual, vezes 5. Só que agora podendo parcelar. Você mantém, você paga anual, né, você pode parcelar em 5 vezes, paga anual e você tem um alvará por 5 anos. Então esse decreto aqui é fundamental, acho que é fundamental a importância de vocês darem uma olhada e trabalhar isso junto com a Prefeitura de Cachoeiro. Aqui foi uma alteração na legislação do Código de Postura, tentando inibir um pouco aquela ânsia da vigilância sanitária. Você tem um restaurante que funciona de meio-dia às 3. O fiscal faz questão de ir lá meio-dia, com os restaurantes lotados, com jaleco na vigilância sanitária, vai lá pedir um documento que seja. Quer dizer, mesmo que não tenha nada no seu restaurante, o seu cliente já fica assustado, né? Tem uma denúncia e tal. Então, evitar que a ação fiscalizatória seja feita no período de funcionamento, principalmente dos que tratam com alimentos. Isso gerou uma confusão lá com a vigilância, essa lei, inclusive, eles entraram com uma DIN no tribunal, está sendo debatida no tribunal, então, mas foi uma forma de dar uma pressão para sentar na mesa e se discutir, se alterar a forma como é feita hoje. Então o decreto 17.201 alterou várias questões do Código Sanitário do município. Uma delas que é importante é a dupla de fiscal que vai no seu estabelecimento fazer as condicionantes, normalmente voltava uma outra. Então o cara ia lá, te pedia 50 coisas, quando voltava outra. Você fiz. Aí voltava outra dupla, o cara, não, mas eu acho que tem que fazer, não, o cara te mandava mais 50. Então assim, não tinha fim. Né? Então agora a mesma dupla que foi tem que voltar. Entendeu? A não ser que tenha uma justificativa de férias, algum motivo, então não, é um dos itens alterados. Roda, né? Mais 30 dias. É um dos itens alterados por essa legislação, esse decreto, algumas alterações do Código Sanitário. Também é importante vocês olharem para ver o que é bom, se adapta aqui em Cachoeiro. Pode passar? Aqui eu trouxe um resultado assim, emblemático para mostrar para vocês. Em Vitória nós temos um problema grave, não sei se Cachoeiro tem o mesmo problema. A fiscalização de postura, de obras, de meio ambiente, de vigilância sanitária, de PROCON, todas elas, menos trânsito, recebe produtividade por multa aplicada ao cidadão. Então se eu fui lá no seu estabelecimento, te apliquei uma multa de R$1.000, 40% vai para o fiscal. Então é assim que funciona a Vitória. É claro que tem um teto por fiscal,
de R$5.000, né? Cada fiscal pode receber até R$5.000 no mês, mas isso estimula o fiscal a multar, isso estimula ele a sair da repartição e ir atrás de multa, porque isso é complemento do salário dele. Então, o salário dele, 70% é vinculado a uma multa. 70% é vinculado a uma multa. Então, nós fizemos toda essa modificação da legislação, toda essa pressão na Câmara. Nós fazemos pedido de informação mensalmente para a Prefeitura, pedindo processos de multa para a gente fazer auditoria, para analisar, para ver se está tendo contraditório com a defesa daquele projeto de multa, para ver se o fiscal está fazendo o laudo correto, para ver se ele está multando de forma correta. Estamos fazendo isso assim, mensalmente, analisando alguns projetos. Isso espanta a ânsia dele de sair multando de qualquer jeito, né? Porque quem faz parte do recurso, da ajuda recursal, os próprios fiscais. Então o cidadão nunca vai ganhar uma multa. Ele vai receber a multa, vai recorrer, ele vai dar não, vai recorrer de novo, vai para a junta vai falar que não, porque ele recebe pela multa. Então depois dessa ação, 2016, antes da comissão, a Vigilância Sanitária meteu R$3.400.000 de multa no cidadão de Vitória. Em 2017 foi R$1.300.000. Uma queda aí absurda de quase mais de R$2 milhões. Pode passar. Secretaria de Desenvolvimento, Postura e Obra. 2016, R$3.700.000. 2017, R$1 milhão. Então, assim, R$2.700.000 a menos de multa aplicada ao cidadão, com essa pressão, com esse trabalho sendo feito pela comissão. Mas, Bazinho, houve diminuição da multa ou do ganho? Da multa. Porque você não está recorrendo, você perder. Porque acontece? Ele recebe com multa paga. Então, o recurso vai para o fiscal quando a multa for paga. Então, aquilo ali, do site da transparência, as multas aplicadas em 2016, 2017. Então, teoricamente, aplicaram R$1 milhão, eles podem ter recurso, nós podem receber esse ano ou ano que vem, quando for receber, muito menos do que eles receberam em 2016. Ali são as multas aplicadas durante o ano, não as recebidas pela fiscalização, porque depende de pagamento. Não se trabalha nada para reverter esse sistema de Aí eu teria que voltar aqui e te dar outra palestra, porque é um tema assim, nós estamos numa luta, inclusive está tendo um processo no inquérito civil tramitando no Ministério Público, impulsionado por nós. Nós tentamos de toda forma discutir internamente com a Prefeitura. Já tem uma lei aprovada em 2015 pelo prefeito atual, inclusive, para transformar essa produtividade com metas, tirando por multa, só que essa lei nunca foi regulamentada. E tem um artigo da lei que fala que enquanto ela não for regulamentada, aplica-se a lei anterior, que é 4.166, que está em vigor. Então, são 3 anos e a lei não foi regulamentada, tentamos de toda forma pressionar o prefeito para regulamentar, ele não regulamenta. Então nós ingressamos no Ministério Público para solicitar que se faça uma recomendatória para a Prefeitura regulamentar a lei, caso ele não regulamente, que estude a constitucionalidade dessa lei ou não. Se o Ministério Público entender que é inconstitucional, ele pode entrar com uma DIN contra a legislação. Então está nesse pé. Já temos parecer da Ordem dos Advogados do Brasil, do Espírito Santo Seccional, dizendo que é inconstitucional, o recebimento de multa aplicada, e a FINDS está fazendo um estudo jurídico da FINDS para também dar um parecer para ver se é inconstitucional ou não, para a gente juntar também no processo do Ministério Público. Então, quase um ano e meio de comissão, vai ter muito trabalho pela frente ainda. Um deles é essa luta pelo fim da produtividade, né? É um desse trabalho. Aí eu trouxe alguns dados de pesquisas. Esse dado é do Observa VIX, que é do site da própria Prefeitura, que coloca dados do município lá. Então nós temos aí hoje 122 mil empresas registradas em Vitória. Desse total, 18 mil são MEIs, mais ou menos, 15%. E de 2013 a 2017, 14.500, mais ou menos, empresas foram fechadas. Vocês sabem como que, se a gente não simplificar, se a gente não facilitar para que se abra empreendimentos na cidade de Vitória, como na cidade de Cachoeiro, nós vamos ter esse índice aí só aumentando. 14 mil empresas fechadas. Muitas delas saíram de Vitória, foram para a Serra, foram para Cariacica e foram para Vila Velha. A gente tem relatos e a gente recebe pessoas diariamente, empresários, saindo de Vitória devido ao excesso de fiscalização, excesso de burocracia e indo para outros municípios. Eles não são poucos, são muitos. Empresas grandes, com 50, 100 funcionários, que pagam ISS pesado para o município, indo para outros municípios devido à burocracia na cidade. Então, pode passar. Esses dados são do Observa VIX, que é muito interessante, Renato. Você acompanhar o Observa VIX, tem muitos dados bons aí para você acompanhar.
Então, em 4 anos aí, o número de desempregados no Brasil saiu de 135, do Estado do Espírito Santo, 138 mil para 264 mil. Nós estamos tendo aí, com essa queda de empresas, com a queda de emprego, uma invasão de mendigos na cidade, uma invasão de ambulantes na cidade. Cidade de Vitória, onde você vai, tem gente dormindo na maquina, infelizmente. As políticas públicas não estão dando conta dessas pessoas. Os ambulantes, assim, o comércio lá não aguenta mais. O cara abre um churrasquinho em frente a um restaurante que vende churrasquinho. Em frente. Então, assim, daqui a pouco vai ter morte de comerciante e ambulante, porque o negócio está chegando a um nível ruim. Então, nós temos que simplificar e temos que investir no empreendedorismo para que se mude esse quadro. Brasil, esse aqui é da pesquisa do GEM, né? é um órgão internacional que fala de empreendedorismo no mundo, inclusive no Brasil. Então, na última pesquisa, que é de 2017, o Brasil caiu de 92º para 98º lugar em empreendedorismo no mundo. De 138 países pesquisados, estamos atrás da Bolívia, estamos atrás do Peru. Assim, é brincadeira. O Brasil, um país empreendedor, está atrás de países pequenos e países subdesenvolvidos no índice global de empreendedorismo. Aí uma pergunta, né? O que vocês acham? A maioria dos empreendedores no Brasil aqui, eles são por necessidade ou por oportunidade? Né? Necessidade é aquele que perdeu o emprego, não tem o que fazer, vai vender um amendoim no ponto de ônibus, vai vender uma bala, vai vender um pano. E oportunidade é aquele que vê uma oportunidade mesmo, né, do negócio, que pode dar certo, ele vai lá, ele empreende naquilo e o negócio acontece. Né? Então, no Brasil, a maioria hoje, infelizmente, do Espírito Santo é por necessidade. Nós tivemos aí, alguns anos para cá, teve um aumento de oportunidade, mas agora inverteu novamente, e o empreendedor por necessidade é a maioria. Nós temos 50 milhões quase de empreendedores no Brasil, e na pesquisa GEM, relatório de 2017, do SEBRAE também, e também na pesquisa da CONAGE, que é a Confederação Nacional de Jovens Empreendedores, de 2016, os 2 maiores problemas enfrentados pelos empreendedores, qualquer faixa etária, carga tributária e excesso de burocracia. Na pesquisa CONAGE, que trata de jovens, Renato, de 18 a 30 anos, 36 anos, desculpa, a carga tributária 70%, as pessoas, os empreendedores jovens falam, que é o maior problema, e burocracia 23%. Então, tem que se atacar isso, não tem jeito. Se quiser melhorar o ambiente de negócio do Brasil, tem que atacar a alta carga tributária, simplificar a carga tributária no país e melhorar aí o excesso de burocracia, simplificando a administração pública também. Pode passar? Então, por isso, a nossa comissão, com todas essas entidades que a gente falou aqui, são 27, os conselhos estão todos lá, Conselho de Contabilidade, Conselho de Arquitetura, Conselho de Engenharia, fazem parte também dessa nossa comissão. Então, a missão é lutar pelo apoio ao empreendedorismo, né, pela simplificação dos serviços municipais, em prol de uma vitória mais moderna, mais eficiente, mais inovadora. Nós temos uma missão também de ser reconhecida a comissão atuante em prol de uma vitória mais empreendedora e humana. Está sendo reconhecido, graças a Deus. Cachoeiro está trazendo modelo, Anchieta está trazendo modelo, tem Colatina, o pessoal está levando o modelo para lá. Nós estamos conseguindo expandir assim, esse espírito de simplificação administrativa junto com a FINS também abraçou a causa agora, o presidente Léo Castro, que é um cara jovem, empreendedor. O Léo, voltando aqui, é Sandro, né? Sandro falou da questão dos conselhos municipais a fim de fazer a capacitação. A FINS, infelizmente, eu tratei desse assunto com o Léo quando ele tomou posse. Falei, Léo, isso porque eu estava participando do conselho do PDU como vereador, nós estávamos na plena discussão do PDU, e os conselheiros da FINS, infelizmente, sim, são pessoas excelentes, são excelentes profissionais, mas são empreendedores. E o cara não vai estar lá batendo de frente no servidor da prefeitura, em prol do todo, porque ele pode se sentir prejudicado no negócio dele. Eu falei, Léo, você tem que botar gente técnica no conselho, que não é empreendedor. Pega aí, Conselho Fiscal da Fazenda Estadual, bota um advogado tributarista lá, não bota um empreendedor. Esse empreendedor não vai bater de frente com o auditor do Estado, ele não vai debater. Então o Léo está fazendo isso muito bem. Ele colocou, por exemplo, nesse conselho que eu acabei de falar, um advogado tributarista, que ele tem um conhecimento técnico tão grande, porque os auditores são fera. Eles que escrevem os decretos, eles escrevem as leis, já estão 20 anos fazendo isso.
Você não bota alguém que tem capacidade técnica de debater com esses caras, eles vão ser engolidos. Pode botar quem for lá da indústria, quem for do comércio, que vai ser engolido nos conselhos. Então o Léo está fazendo isso, está colocando técnico, convidando técnico para esses conselhos. Veja por lá. Oi? Quem está lá é o Felipe Risse. Felipe Risse. Desse exemplo aqui, mas ele é alemão, está em mediação, ele está trazendo pessoas técnicas para dentro dos conselhos. Então, valores, né, eficiência, produtividade, simplificação administrativa, inovação e boa-fé são os valores da comissão. Então é isso, pessoal. Passa aí os contatos que eu estou à disposição. No nosso site lá tem toda a legislação, todos os projetos de lei que a gente faz, todas as indicações, todos os assuntos pertinentes à comissão estão lá, vocês podem acessar e ler e utilizar da melhor forma. E querendo esses decretos da prefeitura, essas legislações, só me pedir que eu passe tudo por e-mail, para vocês poderem fazer esse trabalho aqui. E eu estou à disposição aí para perguntas, para... Queria só a título de acrescer a esse debate, agora a gente já tem para colaborar com a gente uma lei federal que é 13.460, que reconhece de fato o princípio da boa-fé eu até falei do contribuinte uma hora, mas é daquele que usa o serviço público, qualquer que seja. E aí o que acontece? Essa lei, ela tem decreto federal que regulamenta, mas ela vai entrar em vigor dentro de um cronograma. Para os municípios de 100 mil a 500 mil habitantes, por exemplo, ela entra em vigor 540 dias a partir do dia 27/6/2017, ela está fazendo um ano. E aí o que acontece? Nessa lei, ela prevê a criação pelos municípios do Conselho do Usuário. E é esse conselho que vai analisar a cada 12 meses e fazer um ranking de como é que está sendo feito a evolução do atendimento, a melhoria, o score de atendimento das ouvidorias, se a ouvidoria está funcionando de fato. E é esse conselho aqui que eu acredito que vai ser a peça fundamental para que a gente possa de fato se comunicar e fazer esse enfrentamento único. Não pegar o conselho do meio ambiente, o conselho do PDM, a gente pode trazer todo mundo e reunir aqui. E isso vai ser um entrave, porque a gente vai precisar dessa mentalidade nova para que essas pessoas queiram participar e fazer esse enfrentamento. Porque não adianta eu ter um conselho, por exemplo, do PDM, que abaixa a cabeça para tudo o que é proposto. Então, assim, vai ser uma ferramenta, e acredito, assim, que a legislação federal vindo, reconhecendo, né, vamos dizer, ó, a lei é a seguinte, dispõe sobre a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário. Ela reconhece aqui, por exemplo, o não cumprimento, a não regulamentação dessa lei pelo prefeito, ela tem que ser enfrentada por nós. E aí, de fato, assim, eu já tenho tratado sobre esse assunto, em indicações, em como está sendo a preparação do município para isso, a quantas anda a redação dessa regulamentação e tal. Enfim, para que isso não seja uma letra morta, porque nós estamos lá de cá do balcão, a gente precisa que isso seja bastante debatido aí dentro das associações, dentro até dos servidores, porque, de algum modo, o servidor ele é o usuário do serviço público. Todo mundo que mora tem que ter cadastro em IPTU, todo mundo precisa, então a gente precisa que essas coisas aconteçam. Fico feliz de ver aqui, né, Marco Cesário, que também está aí à frente do PROCON, que também é peça fundamental aqui dentro, né, da gestão do serviço público. Aqui em Cachoeiro, o reconhecimento de firma obrigatório ainda, que a prefeitura exige? Lá no PROCON não. No PROCON não. O decreto federal já fala que não... Mas esse decreto que ele falou do ITBI, da guia para ITBI, requer o reconhecimento de firma do tabelião, que vai lá protocolizar e mais a documentação. Eu falo que é uma aberração. E ele ainda serve como documentação para transferir o IPTU. Eu falei, mas eu não fiz um requerimento para transferir. Não, mas já serve, se tiver tudo direitinho, pagou o tributo, pode transferir. Uns negócios assim que você fala assim, não, a gente está desburocratizando.